Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula 6. Nós vamos dar continuidade à correlação. Na aula 5 introduzimos o conceito de correlação e lá na aula 4 nós calculamos o desvio padrão que será necessário aqui para o cálculo da correlação, tá bom? Só mostrar aqui assim bem rapidamente, na aula 4 nós chegamos aqui nesses valores aqui de desvio padrão da ação A e no desvio padrão da ação B, tá? Então, vamos lá para o cálculo então da correlação. Ora, o que é o cálculo da correlação? Esta fórmula que está aqui à direita, acima do vídeo, é covariância. O que é a covariância? Xi menos x, menos a média, né? Aqui, vezes yi menos y. O que isso quer dizer aqui? É o valor observado num determinado ano menos a sua média, o valor observado da ação A, retorno da ação A menos a sua média, vezes o retorno da ação B num determinado ano menos a sua média. E aqui a gente já vai fazer o quê? O somatório disso sobre N, tá bom? Aqui, termos práticos. Então, a gente tem aqui a ação A e a ação B e os retornos de cada ano, dos 5 anos, 2014 até 2018, correto? Então, na ação A, ele apresentou esses retornos, 2, 9, 19, 12, 13, média de 9%. A ação B, estão aqui os retornos e sua média de 12%. Aqui a aplicação da fórmula, então. O retorno observado da ação A, 2 menos a sua média, menos 9, vezes o retorno da ação B, 7, menos a sua média, que é 12. E, portanto, mais o retorno da ação A no segundo ano, né, 2015, 9 menos a sua média, vezes o retorno da ação B no ano de 2015, menos a sua média 12. E assim sucessivamente. A gente faz o somatório e vai chegar no número de 89. O somatório deu 89 e divide pelo número de observações e chegamos aqui na covariância. Tá? Então, xi menos x, yi menos y sobre n. Chegamos aqui a 17,8. Só que esse número, ele me indica uma relação, ele não é um número que eu posso trabalhar, ele precisa ser normalizado. Dá para ter o sentido de direção da relação, mas não sei dizer da intensidade. E aí o que a gente faz? Para resolver isso, a gente vai calcular, a gente achou a covariância, mas a gente está à procura da correlação. A correlação é um número entre menos 1 e 1, menos 1 e mais 1. Portanto, o que eu fiz aqui é correlação. Isso aqui é o símbolo, tá? Da correlação entre x e y, né? Que aqui no caso é A e B. É o quê? É a covariância entre A e B dividido pelos produtos do desvio padrão de cada ativo. Tá bom? Desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B, que nós achamos lá no outro exercício. Portanto, achamos 17,8 está aqui, sobre o produto aqui de cada desvio padrão. 6,23, 7,97, chega a um número de 0,36. É uma relação positiva, uma correlação positiva, mas ela é fraca. Né, até 0,36 aí, podemos dizer que é de fraca a moderada, tá bom? Então, esse número aqui nós vamos utilizar sempre no mercado, na hora de montar uma carteira, porque a gente vai verificar o grau que tem essa de relação entre os dois ativos, tá bom? Agora, eu quero aproveitar aqui e só fazer mais uma demonstração bem rápida, que deixa eu ver aqui o share, new share, e está aqui. Mostrei para vocês. Quando eu combino dois ativos, a gente vai o quê? Vai chegar a gente quer saber aqui o risco da carteira, porque eu estou combinando dois ativos. Poderiam ser 3, 4, eu estou fazendo aqui de uma forma simples, dois ativos, duas ações, 2 fundos, seja o ativo que você tenha lá. Tá? Então, estou combinando e vou ver qual que é o efeito disso no meu portfólio, na minha carteira de investimento. Portanto, olha aqui um exercício. Eu tenho dois ativos, cada um desses ativos tem o retorno de 10%, o ativo 1 tem um retorno de 10%, o ativo 2 também 10%,
Depois aqui eu tenho o desvio padrão de cada um desses ativos, que é o risco de cada um desses ativos, 10%, o ativo 1 e 10% também o ativo 2. E o peso de cada um deles. O W aqui do inglês weight é peso de 50% para cada um. Portanto, eu estou investindo em 2 ativos que têm a característica aqui de retorno de 10% historicamente, com desvio padrão de 10% também cada um deles, eu estou investindo 50% em cada um deles. E aí eu quero saber qual será o meu risco final. Será o somatório de cada um desses ativos individualmente? Será um número menor? Isso nós vamos descobrir agora. Mas primeiro, eu tenho que mostrar para vocês, e aqui é um pouquinho, parece assim um pouquinho assustador na hora que você vê essa fórmula, mas ela é uma fórmula, ela é bastante, ela é necessária e é intuitiva. O que é aqui? É o risco da carteira, a fórmula do desvio padrão, o risco do portfólio, tá? Que é que é raiz, né? W1 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, mais W2 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, mais 2W1, W2. Correlação de um ativo com o outro, sigma 1, sigma 2. O que essa fórmula quer dizer? O peso do primeiro ativo vezes a sua variância, porque eu estou levando aqui sigma ao quadrado é variância, o desvio padrão ao quadrado é a variância, tá? Mais o peso que eu colocar, quanto eu investir no ativo 2, vezes o seu risco, a variância, mais 2 vezes os pesos, vezes a correlação entre eles, vezes sigma 1, sigma 2, tá? O que vocês têm que saber aqui é que eu estou calculando através dessa fórmula o risco da carteira. Claro que depois a gente vai fazer um exercício também lá na frente e ver a aplicação prática, e aí é feito no Excel quando você tem mais de 2 ativos. O que se daria no caso se eu tenho uma correlação de 1? Lembrando que a correlação pode ir de -1 até 1. Correlação de 1. Então, eu vou fazer o retorno. Qual que é o cálculo do retorno? É uma média ponderada, né? 50% do meu ativo aplicado no ativo 1, né? 50% aplicado no ativo 1, vezes 10% de retorno, mais 50% do ativo B vezes 10% de retorno dá 10%. Tá bom? Média ponderada simples. Aí eu vou calcular aqui o quê? A variância agora do portfólio, né? Depois eu coloco a raiz. Fiz esse cálculo, 0,5 vezes 0,2, só coloquei aqui, né? Só fui colocando cada um dos pesos do desvio padrão. Calculei aqui, mais 2 vezes e coloquei a correlação de 1. Olha, atenção, coloquei a correlação de 1. Esses 2 ativos, eles são perfeitamente correlacionados. Se um vai numa direção, sobe, o outro também sobe na mesma intensidade. Tá bem? Varia o retorno na mesma intensidade. Então, cheguei aqui em 0,04, a raiz disso me deu o quê? Um risco de 20%. Que foi o quê? Ora, isso era esperado, né? Afinal de contas, a minha correlação ela é totalmente positiva, então eu cheguei num risco final que é só o somatório dos riscos individuais, que é a média ponderada, porque minha correlação é 1, tá bom? Então, eu não tive nenhuma mitigação do risco, tá bom? O risco está aqui, 20%. Em seguida, vou fazer para uma correlação de 0. Ou seja, esses ativos não estão correlacionados. Fiz aqui a mesma matemática, é a mesma fórmula, tá aqui, até repetir ela aqui. Mesma fórmula, tá? Tá aqui. Ativo 0,5, né? 50% no ativo A, vezes o seu desvio padrão ao quadrado, que é a variância, mais o risco do ativo B ao quadrado, vezes a sua variância. Por que eu não coloquei o restante aqui, gente? Ora, porque aqui a correlação é 0, né? 2 multiplicado aqui, 0 aqui, esse termo todo desaparece. E, portanto, quanto que é o risco final do meu portfólio? 14%. Veja que quando eu tinha uma correlação de 1 positiva, eu não tinha nenhuma mitigação do meu risco. Continuo com retorno de 10%, tá? Que era o retorno lá em cima também. Continuo com o mesmo retorno. Porém, eu já consigo diminuir o risco. E agora ele é de 14%. Tá vendo? E por último, eu venho aqui, mesma fórmula, agora com a correlação -1, ou seja, a correlação inversamente, perfeitamente negativa. E, portanto, faço a mesma fórmula,
0,5 vezes 0,2, né? Mais 0,5 vezes 0,2. Só que aqui, nesse último termo, a minha correlação, que é o único número aqui que está mudando, é de -1, totalmente inverso correlacionado. E, portanto, eu continuo com o meu retorno de 10%, porém agora eu eliminei o risco da minha carteira, 0%. Percebam? Toda vez que eu tenho lá numa carteira 2 ativos, 3, 4, seja lá o que for, e eu vou adicionar mais um ativo, se esse ativo tiver uma correlação menor do que 1, significa que eu já estou conseguindo diminuir o risco. E aí eu já tenho um efeito diversificador na minha carteira. Quanto maior, né? Então eu posso 0,90, 0,80. Então eu tenho que olhar qual que é a correlação desse ativo com os outros ativos da minha carteira. No caso, quando a gente faz isso aqui, com mais carteiras, a gente tem ferramentas, tem softwares, ou vai fazer aqui no Excel, alguma coisa para calcular esse risco, porque aí você vai ter uma matriz dessas correlações, vários ativos, como eles se comportam, interagem uns com os outros. Tá bem? Na próxima aula, aí eu já vou mostrar concretamente aqui, no Excel, com extração de dados, uma carteira que eu selecionei aqui, tá bom? Obrigado. Um abraço.